Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 24 de julho de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Ataques da Ucrânia incendeiam mais uma petroleira russa. Uma parceria da Ucrânia com a empresa americana Raytheon fabricará mísseis Patriot. Isso já está certo e, pelo que parece, de fato, como o presidente americano autorizou, parece que Trump soltou da mão de Putin. E uma transição no comando, vou comentar a transição no comando do Ministério da Defesa ucraniano, com as mudanças que houveram. Zelensky parece que está tranquilo e satisfeito, até o general Sirski está tudo bem, não tem ninguém brigando por causa disso entre essas pessoas. Vamos ver em detalhes como está a situação. A inteligência militar da Ucrânia desferiu mais uma avalanche de ataques com drones contra refinarias estratégicas e depósitos logísticos no interior do território da Rússia. O bombardeio avassalador pulverizou a refinaria NS Oil, instalações também da Wildberries em Voronezh. A Wildberries é aquela grande empresa distribuidora que eles atacaram também em 4 depósitos delas, 2 anteontem e 2 há 4 dias atrás, incendiando o abastecimento e disparando o pânico econômico dos russos. Paralelamente, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou uma aliança histórica com a americana Raytheon para fabricar mísseis Patriot em solo ucraniano. Assista a este vídeo bombástico, ele é até o final, ele é inédito, essas notícias que eu estou veiculando aqui para vocês, e os bastidores, e conheça também os bastidores políticos de Kiev em torno dessa transição no Ministério da Defesa. Peço a você que gosta da verdade, inscreva-se no canal, peço a todos que deixem o seu like guerreiro da verdade, e comentem e compartilhem também, ou assim que vocês tiverem um tempo, mas eu prefiro que compartilhem agora ou quanto antes para não esquecerem depois. Muito obrigado. Bem como darem o like agora. Ataques esmagam a infraestrutura de petroleira russa. As forças ucranianas impuseram uma noite de terror e destruição contra o coração da economia da Rússia na madrugada do dia 23 de julho de 2026, próximo passado. O Ministério da Defesa da Rússia tentou camuflar o desastre ao alegar a derrubada de 223 drones ucranianos sobre 19 regiões russas. E não queria mostrar muito, confirmar, né? Contudo, as explosões reais desmascararam a propaganda do Kremlin quando a refinaria NS Oil em Novospasskoye foi transformada em uma bola de fogo. Não tinha como negar e a população inteira estava vindo e está sofrendo hoje as consequências da poluição que está acontecendo. Muita gente também está indo embora da localidade. Essa instalação, localizada na região de Ulyanovsk, produz mais de 600 mil toneladas de derivados de petróleo por ano para o exército da Rússia. O governador russo Alexei Russky foi obrigado a vir a público confirmar que o setor de energia virou alvo dos drones da Ucrânia. O pânico se espalhou simultaneamente para a cidade de Tuimazo, na República do Bakskorstão, onde uma estação de bombeamento de óleo foi pulverizada. Uma cortina densa de fumaça preta cobriu o céu da localidade, mostrando que a Rússia perdeu totalmente a capacidade de proteger a sua retaguarda. Não havia defesa, eles simplesmente vieram atacar e incendiaram. Os ataques cirúrgicos da Ucrânia secam o financiamento da máquina de guerra do ditador da Rússia e geram uma falta severa de combustíveis nas províncias russas. Os cidadãos da Rússia continuam enfrentando filas quilométricas e desesperadas nos postos de gasolina devido ao racionamento imposto pelo colapso logístico. E a ofensiva ucraniana também alcançou a cidade de Voronezh, onde explosões colossais rasgaram o céu e atingiram mais um armazém da Wildberries. A destruição desse megacentro de distribuição sabota o abastecimento dos russos e dos cidadãos russos, né, e quebra a engrenagem econômica que financia os ataques criminosos moscovitas. E a parceria militar que vai fabricar mísseis Patriot para consolidar a superioridade tecnológica
blindar o espaço aéreo, o governo da Ucrânia fechou um acordo industrial de proporções históricas. Foi uma grande visita do presidente Volodymyr Zelensky. O presidente ele confirmou uma aliança com a gigante americana Raytheon para a produção conjunta de mísseis interceptadores Patriot. O plano estratégico foi selado em reunião oficial com uma delegação de executivos liderada pelo vice-presidente da corporação, no caso Raytheon, Joseph de Antona. Zelensky revelou que os detalhes operacionais desta fabricação militar de alta performance também foram amplamente discutidos com o líder americano Donald Trump. São palavras do Zelensky essas. Essa cooperação com empresas ocidentais acelera a independência bélica ucraniana no exato momento em que a Rússia tenta intensificar ataques aéreos. O sistema Patriot é a arma mais letal e eficiente do mundo, capaz de pulverizar de forma consistente os mísseis balísticos russos no ar. Com a fabricação nacional dos interceptadores, a Ucrânia quebra as longas filas de espera do mercado e leva a sua defesa a um patamar intransponível. Eu acho que quando eles querem começar a fabricar esse ano, na minha avaliação, ainda acho que a Ucrânia vai ter alguns problemas da defesa aérea, pela falta desses lançadores, pela falta de mísseis, mas eu acredito que com o tempo isso aqui vai ser sanado à medida que a guerra for continuar e os ataques russos também continuarem. Eu vou falar agora da transição e conflitos do comando da defesa, do Ministério da Defesa da Ucrânia. Nos bastidores políticos da capital ucraniana, o processo de reconfiguração do Estado-Maior avança de forma transparente e estruturada. Zelensky informou que os generais destituídos Oleksandr Syrskyi e Andriy Khnatov, que o Andriy Khnatov era o chefe do Estado-Maior, e o comandante supremo de todas as Forças Armadas, ele era o Oleksandr Syrskyi. Eles vão permanecer nas Forças Armadas, no entanto, vão permanecer próximos ao comando, ao comandante supremo, que eles lá chamam comandante supremo, e ao chefe de Estado-Maior, Eles vão prestar consultoria à nova liderança do Exército. Acho que foi uma sacada inteligente do Zelensky essa. O recém-nomeado comandante em chefe, Mikhailo Drapati, usará a vasta experiência tática de seus antecessores para desenhar as novas ofensivas. E ele também tem muito conhecimento, porque ele era um dos comandantes, de corpo de exército no teatro de operações. E ele está nessa guerra desde 2014, desde que os russos invadiram pela primeira vez em 2014, e ele participou muito da defesa, que houve combates em 2014 também, e ele de fato é um patriota que mostrou-se firme, assim como os outros generais, inclusive os generais demissionários. Syrskyi entregará a transição de funções após capitanear vitórias cruciais como a defesa de Kiev, a retomada de Kharkiv e a incursão em Kursk. Notem que aquela coluna de tanques em 2022, quando entrou e chegou próximo a Kiev, aí os ucranianos barraram eles e foram destruindo os tanques, toda aquela coluna de 60 quilômetros. Quem comandava isso era o general Syrskyi, na época, em 2022. E a retomada de Kharkiv, porque também em 2022 eles entraram mais na província, E quando em 2022 mesmo foi feito o contra-ataque, quem comandou esse contra-ataque em Kharkiv era o general Syrskyi, que também fez isso, expulsando os russos, e a incursão em Kursk agora, há 2 anos atrás, também foi ele que comandou e bolou a estratégia para isso. Por outro lado, o ex-ministro da Defesa, Mikhailo Fedorov, disparou uma forte turbulência política. Está botando as manguinhas de fora, mostrando as garras de fora. Ele rejeitou cargos alternativos oferecidos pelo presidente Volodymyr Zelensky. Ele não disse que cargos eram, então o Zelensky também não falou. Mas eram cargos do primeiro escalão. Fedorov conta que, com forte apoio popular, motivou protestos contra a sua saída, ele negou a vaga de vice-primeiro-ministro para a inovação militar. Ele seria um vice-primeiro-ministro, um dos cargos, para inovação militar. E ele disse o seguinte: 3 posições moldam o curso real da guerra. Então, aparentemente, ele estaria interessado numa dessas 3. Eu vou ler aqui. Então, o presidente, que ele não pode assumir, é claro, o ministro da Defesa,
e o comandante em chefe. Esses três que moldam o teatro de operações, que moldam a guerra por lado da Ucrânia. Ele enfatizou que nenhum outro cargo, possui autoridade real para estraçalhar a corrupção em licitações e erradicar a cultura de mentiras do sistema. Notem que o Exército não faz as licitações lá na Ucrânia. Quem faz é o Ministério da Defesa, que era capitaneado por ele. O Palácio Presidencial justificou a não recondução de Fedorov, alegando atritos anteriores entre a sua equipe e o antigo comandante Sirski. Bom, e ele disse o seguinte: eu só aceito voltar para o Ministério da Defesa, não tenho interesse em nenhum outro cargo. Bom, aí ficou a pé, não conseguiu e não vai. Tem algumas manifestações, acredito que elas vão se esvaziar. Isso beneficiava os russos, mas agora que está estabilizado o Ministério da Defesa, com o novo ministro já reconduzido, aprovado pelo Congresso, pelo Verkhovna Rada ucraniana, e também os comandantes, eu acho que agora a coisa vai andar e devagar se esvazia. Acho que ele quis dar um passo, o Fedorov quis dar um passo maior que a fé não alcança e não deu certo. Os bombardeios certeiros da Ucrânia contra as refinarias da Rússia provam que a infraestrutura militar do Kremlin está ao alcance da tecnologia ucraniana. Ao selar a fabricação de mísseis Patriot com a Raytheon, a Ucrânia garante os recursos de longo prazo para aniquilar as ameaças aéreas da Rússia. Mesmo enfrentando debates complexos sobre a estrutura do Ministério da Defesa, a liderança, sob o comando de Zelensky, mantém a transparência e foca na destruição total do exército da Rússia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Não esqueçam, é muito importante, inscrevam-se, deem um like, compartilhem e façam seus comentários. Preciso de vocês inscritos e com bastante like e compartilhamento no canal. Vamos fortalecer o canal. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.